Donizete da Costa Júnior, graduado em Relações Internacionais pela Facamp. Se eu estiver errado, você me corrige, viu, Pedrão? Mestre em Ciência Política, com ênfase em Economia Política Internacional pela PUC de São Paulo. Doutorando em Ciência Política pela USP. Professor da Facamp e da Faculdades Integradas Rio Branco. E autor, claro, do livro Colapso ou Mito do Colapso, O Poder Americano no Sistema Internacional Moderno. Este livro aqui, que eu li e é sensacional, de verdade. Cada página é um tiro. Pedro realmente lançou a braba com esse livro. Enfim, bem-vindo, Pedro. Esse é o CIERE. O CIERE é uma organização dos estudantes de Relações Internacionais da Unip. O CIERE foi fundado em 2016 e atualmente a gente está tentando dar um up aí. Já temos alguns convidados de entrevistas e etc. Então, é uma honra para a gente ter alguém do seu gabarito aqui hoje conosco, beleza? Imagina, a honra é minha, Gandhi. Obrigado pelo convite, né? A você, a turma do CIERE, você que entrou em contato, né? Toda a turma aí, o Luiz Fernando, da Unip, já me convidou para lançar o livro aí. Com vocês, é isso, foi muito bom estar com vocês. Né? Em outros eventos eu já estive aí, já sou da casa praticamente, né? Verdade. Nos recebeu super bem também lá na Rio Branco, quando a gente foi assistir o lançamento do seu livro. Sensacional. Bom, hoje o nosso tema é Estados Unidos e as organizações internacionais e como isso tem afetado a hegemonia americana. Como fala no livro, a águia vai pousar ou não? Está pousando ou não está pousando? Isso tudo aí a gente vai hoje tentar entender por uma ótica das organizações internacionais, beleza? Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é em relação à OTAN, certo? Então, no final do ano passado, né, a OTAN completou 70 anos, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, para quem não conhece, é uma organização de segurança e etc. E desde o início do mandato, o Trump ele vem criticando a quantidade de verba que os Estados Unidos disponibilizam para a organização em relação aos demais. O Trump tem dito em discursos que, exemplo, se eles querem mais segurança, eles que paguem. Entendeu? Ele tem dito esse tipo de coisa em discursos, assim, abertamente. Por outro lado, o Trump ele também vem sendo criticado pelas tomadas de decisão unilaterais, né? Sem consultar os demais países, como a retirada das tropas estadunidenses da Síria. O Macron, né, o presidente francês Emmanuel Macron, chegou a declarar que a OTAN teve morte cerebral, já que Estados Unidos tem tomado essas decisões unilaterais e a Turquia também chegou a conduzir ofensivas contra os curdos, que, por sua vez, ajudaram no combate ao Estado Islâmico, né? Então, o Macron falou, que ninguém aqui mais usa essa organização para conversar, para ver como a gente deve tocar a política de segurança, então a organização teve morte cerebral, né? Ou seja, a OTAN teve mesmo morte cerebral e está em processo de desmonte. O que você acha disso, professor? Bom, eu queria começar essa conversa com um apólogo, né, do Chomsky, do Noam Chomsky, né? Um dos grandes pensadores vivos que nós temos aí, né? Antes, dos maiores, se não for o maior, né? Que abrange as relações internacionais, os críticos que nós temos. E o Chomsky, pouca gente sabe, mas ele é casado com uma brasileira. Então, ele tem uma visão interessante com relação ao Brasil, acompanha o Brasil de perto, por isso também. E um dos últimos artigos que ele escreveu, ele tem, enfim, acompanhado tudo isso, né? E eu acho que vale muito a pena essa sua pergunta, enfim, de maneira geral, entender essa questão da crise da hegemonia americana e como é que as instituições internacionais, as organizações internacionais e a própria OTAN, e não só a OTAN,
tem se falado muito agora, né, da Organização Mundial da Saúde, né, o papel da... Vamos falar mais para frente. Vamos falar mais para frente, claro. Então, para dar um plano geral, como é que essas organizações internacionais, e especificamente a OTAN, inclusive, se encaixam, né, nesse panorama geral, que é no panorama da pandemia, né? Então, o Chomsky usou um apólogo muito interessante, né, que são, né, que estão ali vendo o relógio do fim do mundo. É um apólogo, é uma espécie de parábola, né? E ali no relógio do fim do mundo, há duas crises que medem, né, o fim da humanidade, na verdade. Uma delas é a crise nuclear. E aí a OTAN tem um papel fundamental, porque, enfim, a OTAN ela lida diretamente com a ideia de uma crise nuclear o tempo todo. Essa semana mesmo, uma declaração muito dura, né? Na verdade, o Sergei Lavrov, que é o secretário de Estado dele, né? De defesa do Putin, falando, engrossando, né? O Putin já tinha dado uma declaração muito forte no final do ano passado, e agora o Lavrov deu uma declaração essa semana, engrossando o tom com os Estados Unidos, né? Dizendo que não vão aceitar nenhum tipo nem de testes mais fortes de submarinos que tragam ameaças ali na Europa Oriental, né, na chamada zona de influência russa, né? Quer dizer, né, um jargão mais popular, no quintal da Rússia, né? Então, quer dizer, então, de um lado, que esgotaria a humanidade, né, nessa anedota do Chomsky. De um lado, uma guerra total, que seria a guerra nuclear. De outro lado, uma crise nuclear. Segundo, uma crise ecológica, uma crise ambiental. Estamos vendo acelerar também nos últimos tempos, né, que seria, digamos, o fim da humanidade, né? Então, de um lado, de 45 para cá, né, no pós-guerra, né, a chamada crise ecológica, 70, 80 e 90, né, e no século XXI, de maneira muito forte. E para encerrar, né, Chomsky, né, um terceiro ponto seria a pandemia, né, as pandemias, porque ela é uma pandemia de outras piores, né, segundo os cientistas, que virão, de uma miríade que virá, né, e que nós não nos mostramos preparados, como está evidentemente patente aí, nesse momento da humanidade. Então, o que essa pandemia faz, para fechar esse apólogo, é acelerar o relógio do fim do mundo, percebe? Então, da humanidade, né? Então, são três catalisadores: a crise nuclear, a crise ambiental e a crise das pandemias, né? A crise de contágios globais, né, que poderiam dizimar a humanidade. Então, essa pandemia ela acelera coisas, né? Ela evidencia muito tendências seculares. Então, eu creio que assim, a nossa análise, né, ela tem que partir de um ponto de vista estrutural, usando Fernand Braudel, que é nosso autor de longa duração. Grandioso, Braudel. Então, nesse momento, né, de pandemia global, né, de quarentena, há muitas análises alarmistas de um lado, né, análises que podem parecer muito precoces. Então, é sempre bom ter um pé fincado nas análises de longa duração, né, essas análises de longo durê. E o que me parece, né, a partir dos nossos estudos, da crise hegemônica, das crises hegemônicas, das crises de acumulação de capital, das crises sistêmicas, é que o que essa pandemia faz, né, para fechar o elo aqui, é acelerar e cristalizar tendências que já eram seculares,
É isso que ela vem fazer. Ela vem evidenciar, por um lado, e catalisar, e acelerar essas crises seculares, né? Revelar e catalisar. Então, como o Trump lida com a OTAN, e aí a gente já pode, eu quero adiantar já essa questão sua, da OMS, porque, na verdade, não são casos isolados. A maneira como ele lida e vem lidando com as instituições internacionais de maneira geral, tá, já é uma maneira em que não só o governo Trump, mas o governo norte-americano, de maneira, no século XXI, já vem atuando, desde o 11 de setembro de 2001, digamos assim, no período Obama, um pequeno desvio, mas já é uma coisa mais estrutural, né? Já vem lidando maneira, e o Trump, o que ele faz? Ele acelera, ou seja, uma maneira de isolamento, de desdém, né? Vem se retirando de uma maneira mais deliberada das instituições internacionais, né? E isso se evidencia em todos esses casos, né? Da Unesco, né? A gente pode citar uma miríade de instituições internacionais, né? No caso da OTAN, ela tem um diferencial porque ela é prioridade, no caso norte-americano, porque é uma instituição militar. Então, ela trata de um interesse muito estratégico e muito prioritário daquele que pretende se colocar como uma potência supra-hegemônica no sistema interestatal capitalista, né? No sistema. Então, ela tem todo esse peso. E no caso da OMS, da Organização Mundial da Saúde, nesse momento de pandemia, então ela tem um peso específico, né? Ela tem nesse momento ela se torna essencial, né? Ela tem um momento crucial, onde se esperava daquele que provém, né, da potência hegemônica, que tem a responsabilidade de prover bens públicos, né? De fazer benefícios, de prover benefícios globais. Então essa saída neste momento se torna uma saída muito delicada, porque esse é um momento nevrálgico, né? Então, evidencia nesse momento uma corrosão, digamos assim, para usar um termo do Joseph Nye, do soft power norte-americano mais do que nunca, né? Então, para adiantar a nossa conversa de uma maneira muito forte já, o que nós estamos testemunhando agora, Gandhi, na minha avaliação, digamos assim, o eclipse da hegemonia norte-americana, que se evidencia nessa ausência, nessa saída deliberada, que não começa agora, mas que se acentua agora, que se acelera agora, que se catalisa agora no governo Trump, nessa saída radical, né, cada vez mais radical, acentuada e deliberada dos Estados Unidos da América nas instituições internacionais. Sensacional. Quando você diz sobre o eclipse da potência hegemônica dos Estados Unidos, me lembra muito uma parte do livro que você fala, em que você faz um jogo ali com o que o Arrighi fala e tal, um pouco do Wallenstein, sobre a crise nas sociedades, entendeu? Na nação americana, não só no Estado americano, né? Ontem saiu uma notícia de um grupo de homens, enfim, armados, que invadiram o parlamento de Michigan. Não sei, para mim não sei você, mas para mim parece uma evidência muito grande desse declínio, entendeu? Dessa, como você falou aí, que foi um termo preciso, esse eclipse e tal. Enfim, a sociedade tem evidenciado isso, né? Bom, enfim, a pergunta sobre a OMS, mais especificamente, vou fazer agora. Com a pandemia do coronavírus e tal, que o mundo vem enfrentando, né, o Trump suspendeu os repasses, né? Não sei se todo mundo que está assistindo aqui sabe, mas o Pedro já veio falando e tal, mas é bom a gente contextualizar que houve, né, recentemente, uma suspensão dos repasses que os Estados Unidos faz à OMS. Se eu não me engano, é cerca de 400 milhões de dólares. Assim. É o maior contribuinte de todos os países membros da OMS, né? Então é um aporte financeiro importantíssimo, né? Ainda mais no momento de crise que a gente está vivendo, né?
Segundo Trump, abre aspas, a organização falhou com seus deveres básicos, sendo que desde o princípio a organização ela orientou os países a que o isolamento social era o mais certo a se fazer, etc. E a princípio o Trump foi contra, ele não levou muito a sério essas orientações. E agora ele vem falar que a OMS falhou com seus deveres básicos. O Trump pode estar utilizando da pandemia, sabendo do que já aconteceu com o que a gente acabou de falar sobre a OTAN, que ele tem tentado repassar menos verba, né, tem criticado isso na OTAN. A gente pode considerar que a pandemia, o Trump tem utilizado da pandemia para tentar fazer o mesmo com a OMS, ou seja, o Trump ele tem levado essas instituições meio que uma negação a tudo que os Estados Unidos propôs no pós-guerra, né? E agora ele tem tentado, ao meu ver, né, usando da pandemia, porque, não sei, acho uma justificativa ridícula, absurda, né? Não vamos repassar justamente agora, nesse momento de maior crise, a verba, né? Gandhi, é para você deixar o Pedro O que você falar. pensa disso? Você acha realmente que os Estados Unidos ele está renegando isso talvez pela seção chinesa, não sei. O que os Estados Unidos têm tentado fazer com as organizações internacionais, essas desculpinhas, eu acredito que seja um todo, assim, um negócio maior, né, de uma política nova, que tem evidenciado aí talvez pela crise, não, pela guerra com a China, a ascensão chinesa, etc. O que você pensa disso? Um panorama geral, e ele tem utilizado essas pequenas desculpas para cada uma, para tentar diminuir o repasse de verbas, talvez por uma questão interna, uma questão fiscal, talvez. O que você pensa disso? Sua pergunta é muito boa, né? Quer dizer, ela tem elementos importantes, né? O primeiro, que você toca aí muito bem, é que o mundo que foi construído pelos próprios Estados Unidos da América, no pós-45, eles estão hoje ruins. Então, nós estamos vivendo atualmente a dissolução de um mundo hegemônico que foi construído no pós-guerra. Nós estamos vendo hoje as placas tectônicas do sistema internacional se movendo, são mudanças estruturais. Então, as principais instituições internacionais que os próprios Estados Unidos construíram, junto com seus aliados, eles mesmos estão sabotando. E isso não faz parte, né, de uma situação conjuntural, mas faz parte de uma política deliberada, que não começou nesse governo, isso é importante ressaltar, mas que se aplica nesse governo. Quer dizer, o Bush Júnior, né, o Bush filho, ele já começa isso, os chamados falcões republicanos, um dos autores que você citou aí, né, que eu cito muito no meu livro, que é o Manuel Wallerstein. Ele relata isso de uma maneira muito interessante, né, de uma maneira muito clara, como os chamados falcões republicanos, né, que são os neocons, os neoconservadores nos Estados Unidos, já no governo Bush, no primeiro mandato, no segundo mandato, no PNAC, o Plano para o Novo Século Americano, que é um plano muito bem traçado da política externa norte-americana, dos fundamentalistas republicanos, já faz parte desse isolacionismo norte-americano. Isso já está na doutrina Bush. Né? Então, a doutrina Bush já faz parte de isolar os Estados Unidos do mundo, de desconstruir as instituições multilaterais. Então, se você pega, por exemplo, o discurso do John Bolton estava até ontem no governo Trump. Né? O John Bolton estava no governo Bush pai, já estava, no governo Bush pai, década de 80. Já fez parte do governo Reagan, né? Volta no governo Bush filho e estava no governo Trump. Então percebe que
nós estamos falando do establishment norte-americano. Né? Não se trata de uma política, quero insistir, né, do governo Trump. O que o governo Trump faz é catalisar isso agora. Né? Então, quando o governo, para ter uma ideia, né, o Michael Mann, no livro dele chamado Império da Incoerência, enfim, eu também disseco ali no Colapso, o Mito do Colapso, o Michael Mann tem uma citação muito boa, né? Quando o John Bolton ele é determinado o embaixador do governo Bush para as Nações Unidas. Né? Você imagina, o embaixador dos Estados Unidos para as Nações Unidas, né? Enfim, um diplomata que vai representar os Estados Unidos na ONU. No primeiro discurso dele na ONU, ele diz o seguinte, abre aspas, né? Eu sempre cito isso nas minhas aulas de relações internacionais. Ele diz o seguinte, abre aspas, se amanhã os 16 andares desse prédio deixarem de existir, o mundo não será um mundo pior. Fecha aspas. Isso nós estamos falando de 2002. Não é agora, 2020. Percebe? Então, quer dizer, já é uma política maquinada há muito tempo. Nós estamos falando da principal organização internacional do mundo e nós estamos falando da maior potência, superpotência do sistema e da maior contribuinte da ONU. Né? E daqueles que pensaram na ONU, que construíram a ONU, que consolidaram. Então, essas instituições não foram construídas do dia para a noite e também elas não são desconstruídas, né? Não são minadas, não são destruídas do dia para a noite. Né? Então, não é o governo Trump que está destruindo, elas já começaram a ser destruídas há algum tempo. Né? Elas começaram a ser destruídas com o século XXI, né? Com o governo Bush. Então, quando a gente começa a estudar isso, né, mais uma vez no arco mais longo, de mais longa duração, né, no século XXI não há nada de longa duração, a gente começa a perceber que, né, o governo Trump, ele vai, mais uma vez, ele vai acelerando essa coisa. Né, que já começa lá. Vai, exatamente, e acelerando também. Ele evidencia e ele acelera. E vai isolando os Estados Unidos. Então, já no governo Bush, você tinha um discurso muito, quer dizer, a doutrina Bush dizia o seguinte, Bush disse no dia 13 de setembro, mais uma vez, vou citar aqui, né, algumas frases que eu cito porque, enfim, está ali nas minhas aulas, né, então eu sempre repito para os meus alunos. Ele disse no dia 13 de setembro, né, num discurso muito famoso dele e tal, ele disse, abre aspas, hoje o mundo inteiro tem uma escolha a fazer. Ou vocês estão conosco, os Estados Unidos da América, ou vocês estão contra nós. Nossa. Então, quer dizer, a renúncia à neutralidade dos atores. Isso em 2001, dia 13 de setembro, é um discurso muito radical. Percebe? Era um mundo bem mais multilateral. Hoje é até um discurso comum aqui para nós no Brasil, que é um mundo polarizado. Você está do meu lado, você está contra mim. Né? Lá nos Estados Unidos também, se tornou uma coisa mais naturalizada. Não era natural. Essa coisa preto e branco, muito antitético. Percebe? Então, isso foi se naturalizando. Mas começou lá atrás. Então, esse isolacionismo, essa intolerância à neutralidade dos atores, esse desrespeito às instituições multilaterais, tirar o orçamento dessas instituições, ONU, OMS, OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio, cujo, por exemplo, presidente, secretário-geral, hoje é um brasileiro, que é o diplomata Roberto Azevedo, né, por exemplo. Enfim, todas essas instituições, né, elas foram sendo deixadas de lado ao longo do tempo. O governo Obama tentou equilibrar isso, não conseguiu reverter a situação. Pouco fez também para... era outro contexto, a coisa já estava degringolando e o Obama não pôde fazer muita coisa. Então, o Trump ele acentua aquilo que já vinha sendo feito, né? Já de maneira muito incisiva, muito forte. E algumas das cabeças que já vinham fazendo isso no governo Bush permanecem no governo Obama. Alguns do establishment, do deep state, do governo, que estava lá no governo dos chamados falcões republicanos do governo Bush. Alguns são democratas, inclusive. Democratas mais radicais, que estavam lá também, que pensam assim também. Não se engane, né? É republicano, mas não são todos republicanos, né? Alguns são trumpistas, né? Então, em outro patamar, enfim. Mas o Trump, ele vai né, acelerando. Agora, o que é importante a gente saber? É essa parte que você toca. Então,
todo esse mundo que foi arquitetado sob a hegemonia norte-americana em 1945, as principais instituições internacionais do mundo, né, que é a OMS, que era o antigo GATT, só vai se tornar uma OMS na década de 90, a própria Organização das Nações Unidas, que vai ter uma miríade de instituições dentro do seu guarda-chuva, que vão funcionar pelo mundo todo, né? O Banco Mundial, o FMI, tudo isso não existia no pós-guerra, foi sendo criado, e criado sob a batuta norte-americana, sob a liderança norte-americana, cujo principal sócio são os Estados Unidos, e com regulamentação e liderança dos Estados Unidos. E hoje estão desmontando com uma política deliberada do próprio Estados Unidos da América. Isso é interessante. Então, nós estamos vivendo um mundo, em certa medida, pós-americano e pós-ocidental. Percebe? E quem está ocupando esse espaço? Quem está ocupando esse espaço cada vez mais é a China. E a pandemia, ela evidencia muito isso. Quer dizer, como cada país, cada região do mundo está lidando muito bem com a pandemia. Está lidando diferentemente com a pandemia. Então, só para pegar 3 exemplos aí, né, para fechar isso aqui, essa parte, né, que eu acho que é o fundamental. Então, a pandemia, ela evidencia esse eclipse norte-americano. Ela evidencia, primeiro, o colapso do soft power americano, que é a saída dos Estados Unidos do mundo. Quem entrou socorrendo os outros países do mundo foi a China, fazendo a chamada diplomacia das máscaras. Quem exporta hoje, quer dizer, aquilo que a hegemonia, né, de maneira, digamos assim, deveria fazer, que é socorrer os outros países, né, num momento de crise mundial, que é fazer a política da boa vizinhança, da multipolaridade. Quem está cumprindo esse papel não são os Estados Unidos. Né? O que os Estados Unidos estão fazendo, pelo contrário, é interceptar equipamentos médicos, respiradores, que iriam, inclusive, para aliados, como a França e tal. Exatamente, criando rivalidades que lá na frente pode ter consequências sérias. Né? Então, quer dizer, isso é inacreditável. Né? E a China se aproximando da OMS, né? Enfim. E como que a China, a Europa e os Estados Unidos estão lidando de maneiras distintas com essa pandemia, que é muito interessante. Né? Então, de uma maneira... Então, a primeira coisa a se cravar é, digamos assim, o eclipse do soft power americano e como a China vem preenchendo esse vácuo. Né? No atendimento médico do sistema público. Esse é o primeiro ponto. Né? Exporta equipamentos médicos para o mundo, né? Doa equipamentos médicos para o mundo, em grande medida. Veja, a China está mandando médicos para a Itália. Os Estados Unidos estão sorropeando equipamentos médicos. Então, isso é um sinal claro, certo? Por outro lado, a Europa demorou a reagir. Patina, né? Digamos, a pandemia, como eles estão lidando internamente. A Europa, então, a Itália, Espanha, né, com maiores dificuldades. A Inglaterra, você tem o primeiro ministro inglês que pegou a Covid-19, quer dizer, o príncipe. Isso é muito simbólico, é um signo, né? Enfim, o príncipe Charles, né? Então, coisas desse tipo, né? Chegou na família real, né? Enfim, como eles vão lidando, a Inglaterra hesitou, né, num primeiro momento, teve que voltar atrás, né, o Boris Johnson, coisas inacreditáveis. Né? Nós estamos falando do Reino Unido, né, que inclusive é o terceiro maior doador da OMS, né, atrás só dos Estados Unidos e vejam só do Bill Gates, né, que é uma pessoa física, né, a fundação Bill e Melinda Gates. Mas então a Europa ficou no meio do caminho. A China foi muito interessante porque a China foi quem melhor reagiu à pandemia, de uma maneira extremamente eficiente. Então, a China, que foi a primeira grande afetada, teve cerca de 5 mil mortes. Você vê que toda essa reação agora no Brasil, né, é porque o Brasil passou a China já, que deu toda essa repercussão aqui nas declarações aí do nosso presidente. Então, o Brasil já passou, né, como nós ficamos sabendo aí, o Brasil já tem praticamente aí quase 7 mil mortos.
A China, com 1,5 bilhão de habitantes, que é a maior população do planeta Terra, controlou ali na província de Wuhan. Então, é uma maquinaria inacreditável, a organização chinesa. Então, eles controlaram mais do que ajudarem as províncias em volta, né, as cidades em volta, porque aí está uma coisa muito interessante. A diplomacia chinesa ela mudou do final do ano já e do começo desse ano para cá, que é a chamada diplomacia pacífica, que é a diplomacia que não entra no mundo. É a diplomacia que ela fica só no entorno regional. E há uma reorientação na diplomacia chinesa que vai para além de cuidar do Mar do Sul da China, da questão de Taiwan, se posicionar politicamente só nisso e se preocupar com as coisas econômicas, com a nova rota da seda. A diplomacia chinesa está se posicionando politicamente no mundo. Eles entraram na Europa, eles estão ajudando a Europa, eles estão se posicionando com declarações firmes com relação aos Estados Unidos, com relação ao mundo todo. Estão priorizando as questões da Venezuela. Né? A Venezuela se tornou uma espécie de moeda de troca com relação a Taiwan, se tornou uma espécie de Taiwan da China. Quer dizer, olha, vocês não vão mudar a política com relação a Taiwan, então nós não vamos mudar a política com relação à Venezuela. Eles mudaram o tom. A China na década de 20, não é mais a mesma política externa chinesa. É preciso chamar muito a atenção para quem acompanha isso em relações internacionais. Nós estamos vivendo um novo momento da política externa chinesa. Eles engrossaram o caldo. Né? Então, isso mostra que eles estão entendendo que o momento é outro. Né? E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos são o país mais do mundo com a pandemia. Eles não conseguiram lidar com a pandemia. São mais de 1 milhão de afetados, de contaminados. E no último... mortes. Exatamente. No último número que eu vi, já eram cerca de 60 mil, né? Enfim, eu vi o último número, 57.500. Mas foi diante ontem. Então, hoje, seguramente... Quer dizer, a China morreu 5 mil, os Estados Unidos estavam morrendo isso por dia. Quer dizer, você imagina, né, como a coisa destoa. Então, o que eu quero dizer com isso para fechar, né? Porque eu estou me estendendo muito aqui nessa parte aqui, enfim. Estou cansando. Isso é a crise da hegemonia, percebe? Quando você não consegue lidar, primeiro, com seus próprios problemas internos. Numa pandemia, você evidencia a sua fragilidade. Então, quando você fala da desorganização brasileira, para trazer o Brasil não consegue lidar. Quer dizer, a situação dos Estados Unidos é análoga à nossa. Você vê a desorganização. Como você pensa em uma potência hegemônica? Né? A diferença de como a China, a Coreia foi muito semelhante à China. Né? Como a China e a Coreia testaram em massa. Primeiro, testaram. Segundo, monitoraram. Eles rastrearam todo mundo. Terceiro, eles trataram. Eles monitoraram e terceiro, trataram. Né? Que é o que os Estados Unidos, o Ocidente, não consegue fazer. A Europa está demorando a fazer, fez de maneira mais eficiente que os Estados Unidos, mas de maneira muito, muito menos eficiente do que o Sudeste Asiático, do que a China, do que a Coreia e do que, por exemplo, Singapura, que apanhou muito, mas que depois conseguiu entrar. Percebe? Então você pega o Sudeste Asiático, né? Como é que eles, hoje, com relação à pandemia, se conseguiram fazer isso de maneira muito mais eficiente do que o Ocidente. É uma coisa brutal. Não, eu acho que só para eu poder ficar claro. Então, primeiro, internamente, né? A crise e desse mundo pós-ocidental se evidencia na maneira como eles trataram internamente a pandemia. E segundo, como a ajuda foi projetada para fora com relação à China e Estados Unidos. A China está respondendo, exportando material médico, inclusive médicos, para algumas regiões do mundo, para além da Ásia, inclusive para a Europa. Os Estados Unidos, de maneira cada vez mais egoísta, se fecha, que é o contrário do conceito de hegemonia, que é o quê? Você fornecer, está lá no NAI, está lá no Kyohane, né? Está no Gramsci, oferecer bens públicos, né?
você ser uma espécie, vou colocar entre aspas aqui, né, ser um altruísta. Os Estados Unidos estão na contramão disso, que é o que eles fizeram em 45. Fizeram na Belle Époque, né, nos anos dourados do capitalismo, percebe? Então hoje eles estão minando todo aquele crédito internacional que eles tiveram nos 30 anos gloriosos do capitalismo. Falei demais. Esse ponto é muito interessante porque o Jimmy Carter, o presidente americano, Jimmy Carter, né, que é dessa linha também, né, ele fez uma crítica aberta ao Trump dias atrás. Ele declarou: não perdeu um único centavo em guerra desde quando eu abri a relação com a China. Quando a China se voltou a ter relações com os Estados Unidos, ali na gestão Carter, o Carter fez a visita à China, desde então a China não gastou um centavo com guerra. Tem um artigo da Carta Capital, se eu não me engano, foi publicado no ano passado. A autora tem um nome muito difícil, não vou lembrar agora, mas depois eu posso disponibilizar junto com essa gravação. Em que diz, se não me engano, são 40 anos, a China não deu um tiro fora das suas fronteiras. Isso é muito simbólico. E os Estados Unidos não, gasta por ano bilhões com o orçamento militar. Né? Então, isso sustenta bastante o cenário que você colocou agora, né? Em vez dos Estados Unidos estar promovendo uma política internacional do soft power, etc., a China que está fazendo isso, entendeu? Não criando guerras fora das suas fronteiras, etc., com outras nações, e junto com... é importante falar também Cuba, que recentemente tem uma parceria grande com a China, e etc., tem cedido médicos. Todo mundo sabe que a medicina chinesa, a medicina cubana, a medicina familiar cubana é muito desenvolvida e etc. E, então eles usam disso para uma diplomacia, né? E a China, em parceria, tem promovido isso com países da Europa, inclusive, que são aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como você disse, segurando os equipamentos que iriam para esses países aliados, né? Eu acho que isso é bem claro o que você quis dizer, né? Enfim, a China tem estendido a mão, enquanto os Estados Unidos têm vindo com martelo, digamos, né? Enfim, para a gente encaminhar já para o final, né? De acordo com tudo isso que a gente conversou, né? É fato que está acontecendo um enfraquecimento do apoio dos Estados Unidos às organizações internacionais, aos países aliados e etc. Isso é um sinal de que os Estados Unidos estão perdendo espaço na política e na governança global, estão perdendo a hegemonia e partindo para uma dominação exploradora. Isso você fala no livro e é muito interessante, eu adoro essa parte, né? Eu anotei aqui um fragmento, né? Hegemonias em declínio não aceitam a perda da liderança e começam a praticar uma hegemonia por dominação exploradora. A gente sabe essa diferença, né? Hegemonia e dominação exploradora. Os Estados Unidos, então, está em declínio da sua hegemonia, evidenciado agora com a pandemia, e pode partir para uma dominação exploradora. Vide as tensões entre Rússia, que você citou, né, hoje. Então, o que você pensa sobre isso? A águia vai pousar ou vai pousar atirando? Vamos dizer assim. Excelente colocação, né? É uma questão difícil essa, né? É uma questão que é muito interessante. O Fiore, que é um autor que eu trabalho também, né? Ele publicou um artigo recentemente, é o último artigo dele, que ele traz a pandemia para a questão, e ele aposta que se o Trump for reeleito, e a escolha do Biden facilita, inclusive, a reeleição dele como candidato
apesar que a pandemia, por outro lado, vai ser um desafio para a reeleição dele. Mas se o Scarpa seja reeleito, o Fiore ele meio que aposta que pode haver a primeira guerra aqui no nosso continente, no horizonte, aí, que seria uma guerra dos Estados Unidos na Venezuela. O Wallerstein, ele tem uma provocação muito boa, que eu cito no meu livro até, que é O Declínio do Poder Americano, que é um texto dele, até do começo do século, que ele diz o seguinte: a questão, do ponto de vista do Wallerstein, que é essa coisa da águia pousando, não é se os Estados Unidos estão ou não em colapso, né, hegemônico, mas é como vai se dar esse colapso. Quer dizer, se eles vão cair derrubando todo mundo, cair atirando, ou se eles vão cair trazendo um mínimo de males possível para o sistema mundo. Mas eles vão saber cair com o mínimo de sobriedade. Então, essa é a questão. A gente tem que lembrar sempre que nas transições hegemônicas anteriores, sempre foi preciso uma guerra sistêmica para se consolidar. Né? Então, por exemplo, na última transição hegemônica, da Inglaterra para os Estados Unidos, ela se consolidou com 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Enfim, na outra transição hegemônica, da Holanda para a Inglaterra, foi preciso a Guerra dos 30 anos. As guerras napoleônicas. Né? Lá atrás, a Guerra dos 30 anos, né? No Big Bang do sistema mundo, né? E por aí vai. O que eu quero dizer? Né? Que, na verdade, a sua pergunta ela não tem uma resposta. Né? Nós vamos ter que, né, ir sentindo, né, tateando. Sim. Né? Como se diz, para ver o que vai acontecer. O que o cenário nos mostra hoje, né? E essa pandemia, muita gente tem falado de esperança nessa pandemia. Né? Muita gente tem falado de um novo mundo é possível, né? Enfim, o que eu tenho sentido, né? Tenho tateado, tenho avaliado, dos autores que eu leio, né? Eu tenho retornado para o Foucault agora, para o Deleuze. Tem um autor que eu gosto muito, que ele é franco-espanhol, que ele chama Paul Preciado. Eu tenho lido alguns antropólogos. Né? Aqui no Brasil, um filósofo que eu gosto muito, que é o Paulo Arantes. Tem um pessoal, que é o Laimer Garcia dos Santos. Enfim, acho que é muito bom. Agora, os antropólogos, eles nos ajudam a mapear muito essa coisa da crise, da pandemia do ponto de vista da antropologia. Né? Acho que só as relações internacionais elas não conseguem explicar agora. É preciso ir para a filosofia política, para a antropologia, é preciso abrir mais. Né? Sem dúvida, é um momento muito difícil, né? Não tem uma única lente que vai conseguir explicar isso, a gente precisa reunir muita coisa. As relações internacionais, elas são fundamentais, né? Mas precisa mais do que isso. Né? E a minha leitura, lamentavelmente, ela não é tão otimista. Né? Eu sinto que a partir dessa pandemia aí, né, as desigualdades tendem a se aumentar, né, elas estão se aumentando. Né? A concentração, né, ela está se aumentando. Concentração, a polarização social, o que nós estamos vendo é isso. O mundo ele está fazendo um desenho que não é muito interessante. E eu não descarto a possibilidade de novas guerras. Né? O Fiore vai um pouco nessa direção, quer dizer, vai bastante nessa direção. Né? Eu acho que, me parece, quer dizer, isso já está visível, que as disputas hegemônicas elas vão se acentuar, vão se catalisar. Né? Lamentavelmente, para uma perspectiva nacional, o papel do Brasil nesse mundo, né, na atual conjuntura que a gente está e com a política externa que a gente tem, não é nem um pouco favorável. Né? Não significa que as coisas não podem mudar. Né? Claro que na política o cenário é sempre aberto. Né? E a gente faz, né, constrói, enfim, dentro de uma determinada também, não é tudo aberto, mas
os agentes políticos, né? E também, por um lado, eu prevejo que as revoltas políticas, as revoltas ao longo do sistema mundo, elas também vão aumentar, né? O que também é um cenário mais otimista, de um certo ponto de vista, né? Então, tudo vai depender muito para onde anda também a reeleição norte-americana, né? Primeiro, se vai ter eleição, né? Porque a possibilidade com essa pandemia, a eleição ser adiada. E esse debate é forte hoje. Nos Estados Unidos... E nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então, os agentes políticos precisam pensar nisso, né? Vale a pena manter uma eleição e as pessoas não irem votar, enfim. Exatamente. Tem uma série de nuances, né? Mas nós vamos ter que aguardar, né? Eu acho que o cenário não é tão otimista desse ponto de vista, né? Agora, uma coisa que eu só queria chamar a atenção, né, para fechar assim, a minha fala, né? Então, quer dizer, eu acho que está aberto, né? Eu acho que está aberto, inclusive, a possibilidade dos... Quer dizer, o que seria interessante, quer dizer, na mente, eu acho que para responder a sua pergunta de uma maneira mais clara, né? E depois fazer um fechamento. Na mente desse pessoal, dos trumpistas e dos falcões republicanos, e também não sei se mudaria muito do ponto de vista dos democratas que auxiliam o Biden, né? Que são o pessoal ligado aos Clinton. O que poderia retomar a hegemonia americana na cabeça dessa gente, né? Pelo que, enfim, estudando, né? Esse bloco do establishment, esse bloco hegemônico dentro deles lá, que poderia tomar a retomada da hegemonia americana, certamente seria fazer guerras, né? Isso mexeria a economia americana, mexeria a máquina americana, poderia aquela ideia de criar um inimigo externo para você, desde Sófocles, né? Você cria um inimigo externo, você tem a comunidade interna, você aumenta a popularidade, você mexe a máquina do governo novamente, a máquina de guerra, de aquilo que está, a maquinaria que está velha, do orçamento militar, enfim. Isso passaria pela cabeça deles, né? O que certamente acabaria acelerando ainda mais, ao meu ver, digamos assim, o pouso forçado, o eclipse da hegemonia americana, na verdade. Mas isso está muito no horizonte, né? O que é muito preocupante é que, se o Fiore tiver certo, se acontecer aqui na América, e aí poderia envolver, ou certamente envolveria, se o governo nosso for esse ainda, inclusive o Brasil, né? Colômbia, né? Digamos, países mais associados a esse governo norte-americano, enfim. Ou a qualquer governo que esteja lá, principalmente a esse, né? Eu acho que esse ponto é importantíssimo. Agora, uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar, né, é que as instituições internacionais, eu acho que esse é um ponto muito importante para fechar nosso bate-papo, né, elas também não são seres abstratos, né, etéreos, né? Às vezes a gente tem a impressão, isso eu gosto muito quer dizer, acho muito importante bater nas nossas discussões, nossos debates, na sala de aula, principalmente para os alunos, né? Às vezes eu vejo alguns alunos de relações internacionais, enfim, né? Muito com essas dúvidas e tal, né? Com os cursos de relações internacionais no Brasil, eles tendem a ser mais institucionalistas, né? E acabam não pegando muito a vertente crítica, né? Então, quando a gente lê autores mais críticos, por exemplo, Robert Cox, né? O pessoal... É excelente. Mas, exatamente. O pessoal mais crítico, enfim. As instituições internacionais parece que são seres assim, neutros, né? Seres, enfim, figuras, né, quase que como pairando ali no Olímpio, né? Seres abstratos, etéreos, né? Quer dizer, antes fossem seres do Olímpio, né? Porque os deuses do Olímpio são paixões. Mas não, elas são constituídas por sócios, né? Digamos assim, né? Que colocam dinheiro lá, e como todo sócios e que tem dinheiro, elas têm que responder a esses sócios, né? Então, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, todas as instituições, o Conselho de Segurança da ONU, né?
todos eles têm interesses muito claros, né? Então, quando a gente faz uma oposição muito simplória, qualquer uma instituição, a OMS tem um papel muito interessante, né? A ONU, todas elas têm, né? De ajuda, enfim, né? Mas ela também tem interesses. E nós não podemos tratar o mundo maniqueísta, né? O mundo preto no branco, né? Os bonzinhos e os maus, né? Como se fosse mais um terreno complexo do que a gente imagina. Mais. Os ursinhos carinhosos, não é assim que funciona. Né? E às vezes eu fico abismado de ver, né? Como alguns analistas, né, de relações internas não entendem isso. Né? Então, quando a gente fala de é isso, né? Quando elas foram criadas, elas se sustentam. Né? Então, é só para dar alguns exemplos. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional. Né? Ele foi criado desde a sua criação, ele tem um acordo tácito entre europeus e norte-americanos, cujo secretário-geral do Fundo Monetário Internacional é invariavelmente um europeu. Então, você nunca vai ver lá um africano, um sul-americano, um asiático, percebe? Não tem como, né? Porque ele é controlado por Europa, com a anuência dos norte-americanos. Né? Então, ele defende interesses claros, específicos, né? E por aí vai. Né? Enfim, o Banco Mundial tem os seus, né? E aí vai, percebe? Então, eles defendem interesses claros, né? Cara pálida. Né? Então, isso tem que ficar claro. Então, parece assim também que agora são... Não, né? Assim como também eu acho que isso, quando a gente começa a ler, encara-se o curso de Relações Internacionais, né? Enfim, com seriedade, né? E, enfim, todas as perspectivas, né? De uma maneira séria, profunda, e lê-se os autores, né? A fundo, os autores críticos, né? E a economia política internacional como ela é, e os interesses de todos os atores têm interesses, né? E defendem seus interesses. Eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de, né, deixar isso claro, né? Para tudo ser muito evidente, né? Por exemplo, eu quero fechar com esse último exemplo, né? Polêmica. O Roberto Azevedo, que é o nosso... É importante ter um brasileiro na OMC, claro. Né? Todo mundo ficou muito feliz, né? Agora você tem um brasileiro lá. Né? Roberto Azevedo, depois que esse governo atual foi eleito, né? Ele passou a chamar o golpe de 64, né, que nós tivemos, de revolução. Então, quer dizer, fica bem, percebe? Então, nada é assim, percebe? Então, tem que se entender os movimentos, as coisas, como diria Machado de Assis, é preciso tirar o véu. É preciso ver o que está por trás das ações dos atores, né, de cada um dos atores, né, entender o papel do Brasil no mundo e, para nós que fazemos e fizemos relações internacionais, o nosso papel enquanto analistas de relações internacionais, né, ou internacionalistas, como você queira, né, para não sair comprando como se fosse assim, a OMS é o bem e os Estados Unidos são o mal, né? Não é assim que funciona, né? As coisas são mais complexas do que parece. E nem a China é o malvado, os Estados Unidos o bonzinho e vice-versa. Então, a gente não pode arranjar respostas simples para questões complexas, como é o sistema internacional. Exatamente, né? Exatamente. É por aí. Maravilha. Pedro, queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite aí para falar sobre esse momento que é Estados Unidos, que é muito importante, né? Você que é uma das maiores cabeças do pensamento do sistema mundo no Brasil. Eu sei que você é um cara modesto, então eu tô falando isso. Muito obrigado. As questões foram muito elucidativas. Eu tenho certeza que está assistindo ou que vai assistir vai abrir bastante aí a crítica e a percepção do cenário internacional atualmente e histórico também, né? E até mesmo a gente fez aí um pouco de exercício de futurologia, que é sempre muito bom para quem
a gente que é de relações internacionais não resiste. Enfim, obrigado, Pedro.